O Alienista, conto de Machado de Assis. Este é o vídeo de número 40. Então, nós vamos falar sobre o asno de Buridan, né? Que apareceu como um dilema, né? Então, a proposta colocou o pobre boticário na situação do asno de Buridan, numa situação de dilema. Deixa eu ler para você a nota que eu coloquei no Quizlet. O paradoxo conhecido como asno de Buridan não foi originalmente originado pelo próprio Buridan. É encontrado na obra de Caelo de Aristóteles, onde o autor pergunta como um cão, perceba, esse é o dilema, como um cão, diante de duas refeições igualmente tentadoras, poderia racionalmente escolher entre elas, né? Então, se nós somos guiados só pelo raciocínio, ou seja, vamos colocar aqui os prós e vamos colocar aqui os contras. E aí a gente vê onde que pesa a balança e vamos decidir com 100% de raciocínio. Entenda raciocínio aqui como esse raciocínio frio, esse raciocínio explícito, né? Então, se você imagina uma situação em que um cachorro está no meio e ele tem duas refeições igualmente apetitosas, não tem como ele decidir por uma ou outra. Você precisa de um extra. Você fala assim, não, mas ele vai pegar uma e depois a outra. Mas não, mas daí você está fugindo do problema. Por que você está fugindo do problema? Porque o que leva ele a pegar primeiro uma e depois a outra, né? Se as duas refeições ali estão igualmente apetitosas, ele não conseguiria se decidir. Se são só os prós e contras de cada uma das refeições, ele não conseguiria se decidir, né? Vou fazer essa digressão aqui? Vou fazer essa digressão aqui. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas mais comumente... deixa eu mudar minha frase. Não sei se você já teve essa experiência. Vamos imaginar que você quer decidir, né? Um trabalho ou outro trabalho. Morar na cidade, morar no campo, né? Se aposentar agora, se aposentar depois. Chega um ponto na dúvida que quanto mais você coloca o raciocínio no papel, né? Às vezes isso acontece. Quanto mais você coloca o raciocínio no papel, quanto mais você coloca prós e contra e analisa friamente, mais você fica naquela situação de paralisia no meio. E você fala, mas e aí você começa a olhar para isso daqui, né? Ah, isso daqui é bom por causa disso. Mas você olha para aquilo lá. Mas você olha para aquilo lá. Mas você olha para aquilo lá. E você não consegue se decidir, né? Eu falo isso com conhecimento de causa porque eu sou extremamente indeciso. A ponto de quando... Eu acredito, se Deus quiser, que eu estou melhorando, mas a ponto de chegar num posto de gasolina, no intervalo da aula, tem lá uma traquinas e uma passatempo, e eu ficar lá, às vezes, sei lá, 10 minutos, né? E, às vezes, ir voltar para a escola e abrir mão do passatempo ou da traquinas, porque eu não conseguia decidir, né? Por quê? Porque eu queria uma escolha perfeita. Ainda nessa digressão dentro do asno de Buridan. Pensa que cruel que é. Tem duas meninas e as duas meninas estão mais ou menos afim de você, ou você está ficando com as duas meninas, alguma coisa assim, né? E aí você faz uma lista. Esta aqui é boa, ela é boa por causa disso. 3 pontos, 10 pontos bons. Quais são os pontos negativos? Isso. Essa outra é boa por causa disso. 9 pontos positivos, 8 negativos. O que vale positivo e negativo? Você começa a fazer toda essa conta, né? A partir do momento que você entra aí, parece que você não está escolhendo alguém para... Vamos supor que nesse caso seja alguém para amar, né? Você não está escolhendo alguém para amar. É uma outra coisa. Você está pervertendo a história. Você está fazendo alguma coisa. Isso para mostrar o quê? Para mostrar que há algo mais. Não sei. Mas há algo mais que mero raciocínio. Vou medir os prós e contras, né? Então vamos lá.
Buridan em nenhum momento discute esse problema específico, mas sua relevância é que ele defende que... Nossa, tá bem pequeno aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse troço aqui. Como é que eu faço? Eu acho que é assim. Aumentei nada. Tá, não sei aumentar, então deixa eu... Buridan em nenhum momento discute esse problema específico, mas sua relevância é que ele defende um determinismo moral pelo qual, salvo por ignorância ou impedimento, um ser humano diante de cursos alternativos de ação deve sempre escolher o maior bem. Buridan defendia que a escolha devia ser adiada até que se tivesse mais informações sobre o resultado de cada ação possível. Ou seja, não vou decidir se eu quero a fulaninha A ou a fulaninha B. Deixa eu pesquisar a vida dela. Se você cai nesse caminho, meu amigo, você perdeu tanto a fulaninha A como a fulaninha B. Novamente eu falo como conhecimento de causa, quando eu tinha lá os meus 15, 16 anos. Uma experiência muito traumática que eu não quero te contar. Mas só vamos dizer que envolvem duas meninas lindas e nenhuma ficando pra mim. Escritores posteriores satirizaram esse ponto de vista, imaginando um burro que, diante de dois montes de feno, igualmente acessíveis e apetitosos, deveria deter-se enquanto pondera por uma decisão. Esta questão é motivo de reflexão até hoje, em especial por teóricos da inteligência artificial. Né? Então, está aqui. Eu só quero ler para você uma passagem, só para mostrar como isso não é uma coisa que o Machado de Assis simplesmente pesquisou lá e colocou ali para poder falar. Aqui, ó. Aqui nada, peraí que eu não consegui localizar. 256. Aqui, ó. Nós estamos no conto Miss Dollar. Esse conto tá gravado, eu já falei, né? Tá gravado aqui no canal. A observação deste amigo anônimo tinha a vantagem de ser tão poética como a de Mendonça. Por isso, abalou profundamente o ânimo do médico. Não ficou este como o asno de Buridan, entre a celha de água e a quarta de cevada. Aqui a imagem não é que tem a mesma comida de cada lado, mas tem a água e tem a cevada. Mas a ideia é a mesma, né? As duas atrairiam do mesmo jeito. O asno hesitaria, Mendonça não hesitou. Então perceba como essa imagem é presente no Machado de Assis. Bom, já que eu estou no vídeo de digressão, é interessante mencionar também Diógenes, né? Diógenes é aquele filósofo que é meio filósofo, meio lenda, assim, da antiguidade. Então, só para dizer uma das lendas que se atribuem à vida dele, diz que ele morava num barril, né? Ele morava num barril porque ele sabia que os bens materiais não adiantavam de nada. E ele não se preocupava com nada, se preocupava só com o saber, né? Aí um dia o Alexandre o Grande parou, né, em frente a ele. Né? Então imagine essa cena, eles estavam no barril descansando ao sol. Alexandre o Grande parou em frente a ele e falou: Diógenes, você é o mais sábio de todos. Né? Peça o que você quiser e eu vou te conceder por causa da sua sabedoria. Diógenes olhou para ele e falou assim: ó, Alexandre, sai da frente que você está tapando o meu sol. É isso que o Diógenes pediu. E diz que Alexandre respondeu: se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Bom, por que eu mencionei Diógenes? Porque uma outra lenda a vida dele que se atribui é que Diógenes andava nas ruas, morava com um cachorro também, tinha um monte de cachorro que seguia eles também, essa é interessante, mas ele andava pelas ruas com um candeeiro, né, com uma vela acesa em plena luz do dia, né? E aí perguntavam para ele: ué, mas está tudo claro, o que você está fazendo, né? E aí Diógenes respondia: eu estou tentando achar um justo, né? E perceba que é esse espírito aqui que a gente tem no narrador, né?
tirando, descontando a sátira, né? Mas o narrador dizendo que, olha, é muito difícil achar. Você tem que procurar de dia com o sol a pino e com vela na mão, um candeeiro na mão, para tentar achar um justo, né? Parece que é mais ou menos esse o trabalho do Simão Bacamarte.